Apertei direitinho. Deixa eu pedir o consentimento de vocês. Todo mundo consente gravação, né? Ninguém. Pronto. Todo mundo tá consentindo. Eu tô gravando a sala 1, tá, gente? A sala 2 não tá sendo gravada, não. Só para ficar registrado. Mas na sala 2, quem precisar falar alguma coisa, aí me avisa, tá? Que aí, quer dizer, escreve, né? Que aí eu repito aqui na sala 1 e vice-versa. Que a turma for falando aí, a gente vai reproduzindo. O áudio tá bom, gente? Estão escutando direitinho? Estão vendo aqui as páginas, as coisas? Tá jóia, né? Podemos ir embora? Vamos embora? Eita, eita, eu já dizer isso agora ainda, né? Então foi muito bom falar com vocês. Terminou a aula. Até terça-feira. Resenha. Olha, Maciel me disse que vocês estudaram, aprenderam tudo sobre transformação linear, não foi? Viram como é que se caracteriza uma transformação, aquela parada do que é subjetivo, é? O que é injetivo, sobrejetivo, bijetivo. Vocês viram lá como é que calcula núcleo, como é que determina um núcleo, Ixi, Maria. O núcleo, a imagem da transformação. Viram também como fazer para encontrar uma transformação inversa, as operações, e conseguiram até mesmo associar uma matriz de transformação para uma transformação biquadrada, não foi? Né? Tô dizendo, né? Não, biquadrada não dá, né? Só dá para conseguir fazer uma matriz com uma transformação que é linear, gente. Ó, tá vendo vocês? Mas vocês viram isso tudinho, né? Maciel passou aí de maneira muito tranquila a caracterização do que é uma transformação, né? Eu vou fazer só um resuminho assim, só para a gente tentar montar uma mesma linguagem, né? Vocês viram lá com ele que a transformação pode ser vista, né, como uma função, né? Como aquela caracterização que a gente viu lá no ensino médio de função, não é isso? Em que a gente tinha um conjunto que a gente chama de domínio, um outro conjunto que a gente chama de sobredomínio, né? Ou contradomínio, melhor dizendo, e uma regra de associação. Então, de uma forma bem geral, a gente tem uma transformação sendo caracterizada dessa forma, né? Ou um mapeamento, melhor dizendo, sendo caracterizado dessa forma, como essa tripla, conjunto domínio, conjunto contradomínio e uma regra de associação. Quando essa regra de associação passa a ter um comportamento, uma característica, que a gente consegue descrever ela algebricamente, aí a gente começa a ganhar os contornos de transformação ou de função. Não é isso? Diga aí, Cássio. Ou foi erro? Bateu sem querer. Foi, Cássio? foi erro, professor. Obrigado. Desculpa. Cássio não quer falar mais não. Ficou com raiva. E agora me perdi. Sim, Professor, aí a gente vê essa caracterização. E deixa eu voltar. Sim, aí depois que a gente viu, tranquilo, o que foi que a gente viu depois? Que determinadas, quando a gente tem essa transformação e a gente tem essa regra de associação que pode ser escrita de maneira algébrica, e essa álgebra, né, essa relação entre esses dois conjuntos, ela é descrita por uma regra linear, né? Por uma equação linear, por exemplo, uma função linear. Fica meio redundante, uma função linear, mas é uma equação linear. Aí a gente fala em transformação linear. Beleza? Foi o que a gente viu lá com Maciel.
não é isso? É, indo do final para o começo, nesse caso de transformação linear, a gente percebe que consegue ver, né, consegue associar a essa transformação uma matriz. E não sei se a gente conseguiu chegar a demonstrar, mas ficou perceptível, né, que para toda transformação linear existe uma única matriz de transformação e para toda matriz existe uma única transformação linear. Não é isso, gente? Eu estou falando besteira, vocês que sabem mais do que eu. Foi isso mesmo que Marcel ensinou para a gente, não foi? Qualquer coisa vocês gritam aí, diga que eu estou errado, que eu me retrato. Aí depois disso, né, da gente já ter a matriz, já ter a transformação, a expressão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, aí a gente foi calcular o danado do núcleo e da imagem da transformação, né? Como a gente consegue trabalhar com as transformações lineares como sendo, né, uma matriz, a gente, a partir dela também consegue traçar algumas operações com matrizes, como a soma, né, o produto por escalar, o produto escalar, enfim, consegue fazer essas coisas e também consegue definir o que é o núcleo e a imagem, além também de encontrar a inversa. Alguém pode me ajudar, porque eu não lembro, tá? Alguém pode me ajudar dizendo o que é a bexiga do núcleo de uma transformação linear? É um ponto onde a função ela vai ser igualada a zero. Para Pode falar, não mostrar precisa qual. pedir para falar não, viu? Vou esperar 10 segundos. Fala aí, Alexandre, tô vendo que tu quer falar. Só não Bom vai me dia. perguntar de presença, viu? Não, não. No caso, o núcleo da função é quando Alexandre quando Rodolfo a Moreira. gente encontra quando ela é igual a zero. Aí ele tá falando, é? Ah, eu acho que eu travei aqui. Pera aí. Segura o coração. Deixa eu ver agora. Fala aí de novo, pra eu ver se eu escuto. Som, testando. Tá falando? Eita, pau. Tô escutando ninguém. Pelo menos aqui na sala 1 eu não escuto ninguém. Deixa eu desativar. Ativar de novo. Ih, Maria. Não tô escutando não. Enfim, obrigado, Alexandre, por escrever. Eu vou falar aqui. É quando iguala a função a zero para descobrir qual domínio que faz ela ser zero. Deixa eu ver se eu entendo. Eu acho que você quer saber quais são todos os elementos do domínio, todos os vetores do domínio, que são mapeados para o elemento zero do contradomínio. É isso? Eu entendi direito? Pessoal da sala 2, se quiser falar, pode abrir o microfone, viu? Tenha, tem problema não. Eu não estou escutando nada mesmo. Tá ruim, viu? Não estou escutando nada. Se vocês estiverem falando aí, chorou. Tô mexendo em tudo aqui. Desativa, ativa e nada. Paciência. Deixa pra lá. Só vai dar pra falar agora como no chat mesmo. Foi mal, gente. Opa, tô escutando alguém. Tô ouvindo, Luiz. Agora é sala 2 só. Diga aí pra mim. Isso, perfeito, perfeito. O pessoal aqui da sala 1 falou que é como se fossem as raízes da função, né? Ou seja, quais são o conjunto, né,
de elementos do domínio, né, que levam ao zero, né, na imagem, contradomínio. E a imagem é exatamente o que todos os elementos, né, do contradomínio, né, incluindo o zero, certo? Então, é todos os elementos do contradomínio. Vejam que tem uma sutil diferença. Vejam que o núcleo ele é constituído de um subconjunto, olha aí, um subconjunto do domínio, enquanto que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, muito cuidado quando vocês forem escrever essas coisas, viu? Rapaz, eu vou botar o Alexandre para dar aula, ele tá fazendo a miséria aqui do rato, viu? O cara tá botando F de U, mais F de A, mais o kernel. Rapaz, tu é doido, vou botar ele para dar aula. Enfim, mas vamos parar de tirar onda. Então, basicamente são essas coisas, né? Foram essas coisas que a gente viu, né? Eu acredito que, dando uma refrescada aqui, vocês vão lembrar. Tem um ponto, eu não sei se o Marcel chegou a falar, né? Bem, digamos assim, uma particularidade das transformações. Um caso particular, uma classe de transformações em específico, que são os operadores. Alguém lembra do que é um operador? Alguém chegou Marcel chegou a falar? Alguém chegou a investigar? O que é um operador? Por acaso, Ah, tu não tá me escutando, né? É mesmo. Dimensão? Olha aí. Me disseram aqui, Natanael, sala 2, disse o seguinte, que é quando o domínio e o contradomínio, não a imagem, o contradomínio tem a mesma dimensão. Ou seja, quando eu mapeio do R2 para o R2, do R3 para o R3, do Rn para o Rn. Quando eu tenho uma matriz retangular. Não, uma matriz quadrada. Opa, quem falou? Perdi. Opa, Luciana. Sim, sim, não, a gente tem que trabalhar com os mesmos objetos. Aí, de fato, eu não posso mapear um vetor para um polinômio, né? Uma função para uma matriz. Aí não faz muito sentido. Agora, perfeito. Aí a gente tem que tratar do mesmo espaço vetorial, não da mesma cardinalidade, mas o mesmo tipo de espaço. Então, se eu estou falando aqui que eu vou trabalhar com um espaço de matrizes, eu não posso misturar com um espaço de funções, certo? Exatamente o que você está colocando. Mas o que Natanael pontuou é o seguinte, é que além deles terem o mesmo tipo de espaço, eles têm que ter a mesma cardinalidade. Ele tem que ter o mesmo conjunto de elementos, ele tem que ter a mesma dimensão. E aí, quando ele fala de dimensão, se eu vou trabalhar com espaço de matrizes R2, então vai ter que ser no domínio R2, no contradomínio R2 também. R3 para o R3, de forma que a nossa matriz de transformação, matriz essa associada à transformação linear, ela seja uma matriz quadrada, ok? E é exatamente porque em matrizes quadradas que a gente consegue, por exemplo, obter a matriz inversa e, portanto, constituir uma transformação inversa. Então, a gente vai trabalhar agora com essa classe especial de transformações, de transformações lineares, que são os operadores. E vai tentar entender como é a estrutura, tá certo? A estrutura desses operadores. E ganha esse nomezinho aqui, ó, autoestrutura, exatamente porque é dela própria. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a conversar. A gente vai falar primeiramente como é que caracteriza essa autoestrutura e depois a gente vai falar do conteúdo chamado de diagonalização, certo?
a gente vai falar sobre a diagonalização dos operadores. Ver se a gente consegue falar tudo hoje. Correr. Maratona aí. Bem, mas por que que a gente vai estudar, né? Estudar esses problemas associados com autoestrutura? Por que saber de autoestrutura de transformador? O que é que isso tem de relevante para a gente? Primeiro é porque as técnicas que a gente tem trabalhado, né, em álgebra linear até então, como escalonamento, a solução de sistemas e tal, elas são muito boas, mas elas representam, no mundo físico, no mundo da engenharia, basicamente problemas que são estáticos, certo? Que não tem mudança. Por exemplo, aquela fórmula lá do sorvetinho, né? Sorvete lá do movimento, que vocês viram na alfabetização, não, né? É no Jardim 2, isso. Que a gente aprende lá no Jardim 2, né? No Infantil 2, agora mudou. No Infantil 2 a gente aprende lá em física, né? A fórmula do sorvete, não é isso não? E aquele é um problema estático, porque não tem aceleração, não é isso? Mas, quando a gente foi para o Infantil 3, olha, no Infantil 3, aí a gente já aprendeu derivada, a gente já aprendeu sorvetão, a gente já viu que a gente consegue acelerar um corpo. E aí a gente coloca mais uma variável, o problema já não é estático, o problema é dinâmico, né? Rapaz, tá aí, Luiz Felipe. Felipe tá dizendo aqui na sala 1 que no infantil 3 não sabia nem falar ainda, bicho. Danos. Acaba botaram super bom na boca dele. Mas assim, a gente tem essa problemática, né, de trabalhar com problemas estáticos. E essas equações que a gente viu até então, né, até a primeira parte do curso de álgebra, foi para trabalhar com esses problemas. Quando a gente precisa modelar sistemas com equações diferenciais como essa daqui, que vocês devem estar começando a ver agora em cálculo, em física, em cálculo 2, que, por exemplo, descrevem oscilações, que descrevem decaimento, que vão ser muito úteis, por exemplo, quando a gente for trabalhar em física elétrica, em eletromagnetismo, né? Essas coisas todas precisam de uma modelagem que utilizem equações diferenciais. E essa ferramenta essa equaçãozinha bonitinha que está desse jeito aqui, não vai resolver muita coisa. Então a gente precisa de uma nova ferramenta, tá certo? E essa ferramenta vai estar estruturada na autoestrutura dos operadores. Então, por exemplo, imagine que você considere essa situação hipotética aqui, ó. Você quer aplicar uma força em um determinado corpo, tá certo? Mas você quer saber, né, você quer fazer com que essa força mude apenas o módulo da velocidade desse corpo, que não altere nem a direção e nem o seu sentido, certo? Você quer saber, rapaz, quais seriam, né, para uma dada força que eu estou aplicando, qual seria, né, o vetor que faria com que eu mudasse apenas o módulo, sem mudar o sentido e sem mudar a direção, certo? Então, como é que eu faço isso? Então, esse tipo de pergunta que a gente vai tentar responder, certo? E tentando responder isso, a gente quer encontrar, né, por exemplo, algo, né, que promova uma transformação que permaneça alguma coisa assim linear. Joia? Ou seja, a direção dentre essas duas transformações aqui, né, qual dessas transformações representam uma aplicação, por exemplo, de uma força, que vai alterar uma trajetória, e essa trajetória seja alterada apenas em módulo ou em sentido, que a gente não tenha a direção alterada. Se eu pego um vetor, certo? E multiplico, né, por essa matriz aqui, o que é que eu vou obter? Se eu pego o mesmo vetor, não pode ser o mesmo porque tem que ser de 3 componentes agora, né? Mas eu pego um outro vetor e multiplico por essa matriz aqui embaixo, o que é que vai acontecer? Claramente você observa que se você pegar aqui um vetor, por exemplo, ABC, você pega um vetor ABC aqui e faz o produto matricial com esse cara, o resultado vai ser menos 2 ABC. Você nota que aqui, ó, para essa matriz aqui embaixo, você tem apenas uma alteração
de módulo, porque ele dobra, e de sentido, porque agora ele vai para o negativo. Se você fizer essa mesma coisa aqui, ó, se você colocar aqui, por exemplo, AB e fizer esse produto, você vai ter na primeira componente 3A, na segunda componente 8A menos B. Então você nota aí que houve uma alteração de direção, certo? Estou fazendo aqui as contas de cabeça, tá, gente? Qualquer coisa vocês vão escrevendo aí. E aí, ó, para esse primeiro caso, para essa primeira transformação, a gente tem uma mudança de sentido. Para essa daqui, a gente não tem uma mudança de sentido. Então, a gente, de sentido não, de direção. A gente quer saber, nesse contexto, quais seriam essas transformações que permitiriam isso. Ou melhor, será que existe algum tipo de vetor, existe algum vetor específico que, mesmo essa matriz tendo essa característica, a gente não altera a direção? Será que existe? E a gente quer, se existir, a gente quer saber qual é. Bem, é o que ele está mostrando aí, ó. No terceiro caso, qualquer vetor que você pegar vai ter o módulo dobrado, olha aí, dobrado, né, o português, novo acordo ortográfico, dobrado, e vai ter o sentido invertido, qualquer um que você escolher. Tanto que foi que a gente escolheu o ABC, né? Mas, para o primeiro caso, não. Para essa matrizinha aqui, não. E aí eu perguntei, será que existe algum vetor específico ou algum conjunto de vetores específicos que, mesmo aplicando essa matriz, não vai alterar a direção? Eita, tem. Se você pegar vetores que forem paralelos a esse danado aqui e a esse danado aqui, o módulo vai ser triplicado, mas a direção e o sentido vão ser preservados. Deixa eu fazer aqui para esse primeiro aqui, ó, só esse 0, 1. Se a gente coloca aqui, ó, o 0, 1, vê o que é que vai acontecer. Deixa eu botar aqui. Eita, vou conseguir fazer? Será? Consegui aqui, ó. O 0. Ixi, Maria, travou. Que alegria. Espera aí. Tenham paciência. O computador velhinho aqui vai andar um dia. Então, a gente vai fazer um produto da matriz por um vetor. E vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó. 0, e aqui eu vou colocar 1, ó. O que é que vai acontecer? A primeira componente vai ser o produto desse com esse daqui, ó, que vai dar 3, né? 3 vezes 0. Opa, tá errado. 3 vezes 0, 0, né? 0 vezes 1, 0. Então, 0 mais 0. E no outro, a gente vai ter o quê? 8 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. O resultado vai ser o quê? 0. Opa, 0 e menos 1. Note que esse vetor aqui, ó, certo? Opa, esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles são paralelos, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho apenas o sentido trocado, mas a primeira componente é 0 e a segunda componente é múltiplo, né, da primeira, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essas duas são múltiplos. Joia? Então a gente tem esses dois, a gente percebe que esse cara aqui, mesmo multiplicando com essa matriz, ele não tem a sua direção alterada. Ele tem apenas o módulo, não foi o caso, mas ele tem aqui a sua direção alterada. O mesmo, gente, vai acontecer para esse danado aqui. Eu não vou fazer não, senão a gente só vai acabar a aula de meia-noite hoje. Beleza? Deem uma checada aí, faça a mesma coisa com esse U1 aí. Opa, vamos lá. Ou seja, nós estamos a procurar, como um bom português de Portugal, estamos a procurar vetores que não se alteram ou que alteram apenas o módulo, ou também o módulo e o sentido, né? Para uma dada transformação, que não tenha a alteração da sua direção. Altere apenas o módulo ou o sentido. Mas, para isso, a gente precisa entender como é a estrutura dessas matrizes, a estrutura dessas transformações. Você deve perguntar, como foi que Paulo Hugo conseguiu encontrar esses dois vetores aqui, né? Para saber que eles não vão se alterar
em direção quando eu fizer o produto com essa matriz. Obviamente que é conhecendo a estrutura dessa matriz, e é isso que eu estou dizendo aqui. A gente precisa entender essa estrutura dessas matrizes, certo? No caso dos operadores, para falar sobre isso. E quando a gente fala de estrutura, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando do autovetor, certo? E de autovalor. Quando a gente fala de autoestrutura, a gente fala em autovetores e autovalores. Beleza de Creuza? Eita, alguém... Luciana tinha levantado a mão aqui. Luciana, me perdoe, faz muito tempo, né? Pode falar. Isso, Luciana está falando aqui que a gente, inicialmente, é a motivação, tá, Luciana? Está procurando os vetores que, para uma dada transformação, não tem alteração de direção. Tem apenas a alteração do módulo ou do sentido. É exatamente isso. E esses vetores, ou esses conjuntos de vetores, que têm essa característica que não tem a sua direção alterada para uma dada transformação linear, são chamados de autovetores. Auto de próprio, né? De si mesmo. Então, são autovetores no sentido de que eles não se alteram. Mesmo quando você aplica uma transformação dele, dá uma lapada, ele continua sendo ele mesmo. Pode ter, aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, mas ele continua ali, ó, em sua marcha de formiguinha, seguindo a trilha. Beleza? A direção está preservada. Tranquilo, gente? Alegoricamente, a gente conseguiu construir um conceito, né? É só alegoria, tá, gente? Até agora, a gente não tem nenhuma robustez, nenhum rigor matemático. A gente só está construindo aqui um conceito, uma ideia. Vamos embora. Pronto, agora sim. Eita. Agora chorou para a gente, vai ter que ler. Vamos para o rigor. Então, inicialmente, vamos considerar que a gente tem um espaço vetorial arbitrário, U, podia ser... Perdão. Para esse caso aqui dessas duas matrizes, esse U seria o R2, tá? Então, a gente tem um espaço vetorial qualquer e a gente tem um operador linear sobre esse espaço, tá certo? Esse operador linear, eu estou chamando ele de T. Note que o domínio e o contradomínio são iguais, tá bom? Portanto, de fato, é um operador. Considere também que a gente tem um elemento, um vetor, U, né, pequeno, que pertence a esse espaço vetorial, certo? A gente vai dizer que esse vetorzinho aqui, U, ele é chamado de autovetor dessa transformação se existir um número, um escalar, que eu estou chamando aqui de lambda, tal que, ó, quando eu proceda... Não, tenta entender aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lapisinho. Ih, cadê o lápis? Quando eu executar, quando eu fizer a minha transformação, quando eu proceder com o meu produto matricial, tá vendo? O resultado vai ser o próprio vetor a menos de uma constante. Ok? A transformação, ó, o meu produto de uma matriz por um vetor vai resultar no próprio vetor. Na verdade, vai resultar no produto por escalar do meu vetor. O vetor aqui teve apenas o seu módulo, ou sentido, né, alterado. Mas a direção é a mesma. Eu não alterei o vetor. O vetor é ele mesmo. Esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui é paralelo a esse. Eles estão na mesma reta suporte. Alguém? Eduardo, na sala 2. Diga aí, Eduardo.
Agora já foi. Acho que entrou já. Valeu. Alguém perguntou. Lucas perguntou aqui na sala 1. Esse lambda tem que ser inteiro? Vai depender, pô. Se ao invés de a gente trabalhando com o espaço vetorial sobre os reais, como o R2, eu pudesse construir um espaço vetorial, veja que eu estou fazendo aqui uma pudesse, né? Uma conjectura, porque a gente precisa de todas aquelas características para construir um espaço vetorial, e a gente já viu que com inteiros isso não é muito simples, né? Se a gente tivesse um espaço vetorial cujo corpo fosse construído a partir dos inteiros, tá certo? Aí a gente poderia. Não é muito comum. Por quê? Vocês devem lembrar que para a gente ter um corpo, né? E não é um corpo sarado, é um corpo qualquer. A gente precisa que todos os elementos de um determinado conjunto que vão construir aquele corpo tenham o inverso aditivo e tenham o inverso multiplicativo. Então, se a gente considerar somente o conjunto dos inteiros, né? Quem seria o inverso multiplicativo de 2? Qual é o número que, né, quando eu multiplico por 2, vai dar 1? Tem que ser inteiro. Diga aí para mim. Bora lá, bora lá. Qual é o número? Um número que quando eu multiplicar por 2, vai dar 1. Tem que ser inteiro, viu? Se vier com 0,5, eu dou uma lapada. Eita, não tem, né? Então, os inteiros sobre essa multiplicação que a gente conhece, que a gente chama de multiplicação ordinária, ele não constitui um corpo. Por não constituir um corpo, não constitui um espaço vetorial. Então, não necessariamente, tá? Ele tem que ser, esse lambda aqui vai ser inteiro. E esse lambda, ele vai ser chamado de alto valor, né? E ele vai ser unicamente determinado. Então, para uma dada transformação, para um dado operador e para um dado vetor, um único vetor, a gente vai encontrar um único lambda aqui, vai encontrar um único alto valor. Não vai existir dois alto valores distintos para um mesmo alto vetor. Beleza? Agora o contrário pode ser, tá? Eu posso ter para um mesmo alto valor, para um mesmo lambda, encontrar 2, 3, 4, 200, 1 milhão, pode. Estou dizendo que vai. Pode encontrar distintos autovetores. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu peguei vocês sabem que a estratégia do professor é pegar o exemplo fácil e resolver em sala e colocar o exemplo difícil na prova, né? Então, eu vou fazer essa linha que eu não sou besta, vou pegar aqui o exemplo fácil e mostrar aqui. Ó, identidade. Nota que aqui, ó, qualquer vetor da forma AB, não é qualquer vetor mesmo, que eu fizer o produtozinho, vai preservar, vai ser ele próprio. E quem vai ser esse lambda aqui? Quem me ajuda? Esse cara é o próprio 1, né? Não tem como ser outra coisa, somente 1. Então, para qualquer vetor AB aqui de duas componentes AB que você tomar, sempre você vai ter que esse lambda aqui vai ser igual a 1. E esse lambda aqui no segundo caso vai ser qual? 2. Não tem quem você escolha, que você pode escolher A e B do jeito que você quiser. Obviamente, eu só vou fazer uma ressalva, e se a ressalva vem mais lá na frente, é que esse cara, AB aqui, tem que ser diferente de zero, né? Não pode ser o vetor nulo, porque o vetor nulo é elástica, né? O vetor nulo é tudo e é nada. Tá? Então, tirando o vetor nulo, a gente sabe sempre que aqui vai ser 2. Alguém quer falar? Opa, Luiz, pode falar. Pode, pode. É, porque aí não... Não, qual é o critério? Não lembro. Não, mas aí... Não, a transformação linear é ela própria, né? Aí não, a gente tá falando sobre o vetor.
o vetor, que é aqui que sendo de componentes AB, ele não pode ser o vetor nulo. Tá? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Falou. Então, a gente estava querendo saber aqui, ó, né, que essa restrição que eu falei agora do vetor nulo é sobre esses carinhas que estão aqui, tá? Não sobre a transformação. Beleza? Então, tirando o vetor... Perfeito. Eu estou repetindo aqui por causa da sala 1. Então, ó, eu preciso, né, eu estou considerando aqui, obviamente, que esses vetores aqui não são o vetor nulo. Então, você observa que para ambos os casos, eu vou sempre ter o mesmo vetor, veja que ele não altera a direção. No primeiro caso, ele não altera nem o módulo, nem o sentido, e no segundo caso, ele altera o módulo, mas não altera o sentido. E se eu faço isso daqui, ó, o que é que vai... Eita, pau. Se eu boto aqui um negativo, o que é que vai acontecer? Aí eu complico, porque agora não vai ser mais verdade, ó. Porque se eu faço isso daqui, ó, esse cara sempre vai ser, ó, negativo e esse cara aqui vai ser positivo. Então, ó, esse cara desse jeito aqui não é autovetor. Agora, se eu fizer isso, aí sim. Deixa eu tirar aqui, voltar. Se eu fizer isso, aí sim, ó. Aí fica. Agora, esse aqui é o único autovalor possível. Esse continua sendo o autovetor, e você nota que agora eu altero o módulo e também altero o sentido. Alguém me chama? Luciana, por favor, tem a palavra. Ah, esse caso é. Para essa matriz vai ter que ser iguais. Não, não, não. Vê que eu tinha feito aqui, ó, para uma matriz arbitrária. Ó, tá doida aqui ela. Então a gente vai descobrir isso. Beleza? Tá engraçado como o povo gosta de ligar na hora da aula, né? Deixa eu desligar aqui o telefone. Tu é doido. E pior que tá gravando aqui, tá trabalhando e brincando, né, caba safado. Ó, vê. Então vamos lá agora. A gente fez uma definição. A gente já sabe o que é um autovetor. É aquele cara que não se altera após a aplicação da transformação. É aquele que não se altera após o produto da matriz, a menos de uma constante. Tá certo? A gente definiu isso. Alberes, por favor. Isso. Quando a gente tem uma transformação linear, a gente tem lá que pode escrever ela através de um sisteminha tranquilo, perfeito, né? E esse sisteminha, aí a gente pode escrever na forma matricial, e aí tem a matriz. E a gente associa a uma transformação linear uma matriz de transformação. Quando essa transformação tem o mesmo domínio e contradomínio, a gente diz que é um operador. Por isso que ele é quadrado aqui, certo? E aí, sobre esse operador, não sobre uma transformação arbitrária, por exemplo, do R2 para o R3, do R3 para o R2, não desse jeito, a gente consegue definir o que é um autovetor e o que é um autovalor. Joinha, né? GG. Vamos embora. Perfeito, perfeito. Beleza. Ele está falando aqui, repetindo para a sala 1, tá? Para a gente não fazer uma confusão dessas coisas com o que Marcel falou na última aula sobre como encontrar bases para as transformações. A gente vai ver isso também mais à frente, mas ainda não é a mesma coisa. Vamos construir isso melhor. Gente, tá de boa, né? Tá indo, né? Eu acho que a aula tá um pouquinho ruim porque a hora não passou. Não faz nem 20 minutos que a gente começou a falar, vixe. Chega, 10h30. Ó,
Vamos agora para um teorema, né? Teorema, vocês lembram que é aquela coisa que a gente demonstra, que a gente deduz. Definição, define, não tem conversa, a gente manda e o outro obedece. Teorema não, a gente vai fazer uma dedução. Mas eu não vou, obviamente, mostrar a prova, porque não dá para fazer isso aqui agora. Mas é o seguinte, ó. O que é que a gente pode concluir com essas coisas? Para todos os autovetores de um operador linear que são associados ao mesmo autovalor, ao mesmo lambda, esses caras formam um subespaço vetorial do domínio. Vou repetir. Os autovetores de um mesmo autovalor formam um subespaço vetorial do domínio, que é chamado de autoespaço da transformação associado ao autovalor. E aí a gente tem essa anotação assim. Dessa maneira, todo elemento que pertence a esse autoespaço é um autovetor desse carinha aqui, que tem como lambda o autovalor. Vou passar para um exemplo, tem um exemplozinho aqui bonzinho, mas deixa eu voltar rapidinho para esse carinha aqui, ó. Ó, tá vendo esse danado aqui? Vocês estão vendo? Nota que, independente para esse cara aqui, certo? A gente sempre vai ter o nosso lambda igual a menos 1, certo? Lambda é igual a menos 1. Pronto. Vamos agora pegar um vetor paralelo a ele. Vamos pegar o 2. Eu pego aqui o 2 agora, o que é que vai acontecer? Vê que 2 é paralelo ao 0,1, tá? É paralelo a esse cara aqui, o 0,2. Se eu fizer isso, ó, aqui permanece tudo zerado, mas aqui, ó, fica 0 menos 2, e aqui fica 2. Tá vendo? Deixa eu botar assim, para você ver com calma. Você tá vendo? Ou seja, é o mesmo autovalor. Vai ser sempre, ó, menos 1. E aqui, ó, deixa eu botar aqui. Sempre vai ser isso daqui, ó. 0 e 2. Opa. Ou seja, se eu pegar aqui, vou fazer arbitrário agora, tá? Se eu pegar aqui e colocar um, sei lá, P de Paulo, que eu gosto de P. O que é que vai acontecer? Veja que 0P é paralelo a 0,1. E quando você colocar aqui, ó, vai ser 0 menos P. Aqui também vai ser 0 P. E aqui vai ser P. Ó, P, opa, P e P. Ou seja, eu tenho todos os vetores que têm esse formato, 0, na primeira componente, e qualquer número real, que não seja o 0, obviamente, na segunda componente, esses caras todinhos formam um conjunto, certo? E todos esses caras são autovetores. E todos eles estão associados ao menos 1, ao lambda menos 1. Então, a partir de um autovalor, eu consigo construir um conjunto de autovetores que têm em comum essa característica. Todos eles têm o mesmo autovalor. Belezinha? É isso que esse teorema está dizendo para a gente aqui. Tá bom? Então, o que a gente pode observar? É que para uma dada transformação do Rn para o Rn, a partir, né, da base do Rn, a gente vê que esse carinha é formado por autovetores da transformação. Quem é a base do Rn? A base canônica do Rn? Alguém lembra? Quem é a base canônica do Rn? Quem é a base canônica do R2? Isso. Quem é a base canônica do R3? E do Rn? Fuleiragem, né? Vai ter N1. Então a gente vai ter N, né? Vetorizinhos, e eles vão ficar aquela mudando, né? Vão passando aí o 0 e 1, vão ficar trocando e tal.
Note que se você colocar ele no formato de uma matriz, você vai ter exatamente a matriz identidade. Você vai ter essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Ó, e, como sendo a matriz identidade, sempre ela vai manter a matriz identidade por característica. Toda vez que você multiplica um vetor pela matriz identidade, dá o próprio vetor. Então, ó, os elementos da base são autovetores, né, da nossa transformação. Beleza? E, analogamente, a base canônica do Rn vai formar um conjunto de autovetores para a nossa transformação. Tá bom? Pronto. O que ele está dizendo? Ó? Como é que a gente pode enxergar isso daqui? Vê só. Para aquele nosso caso que a gente estava falando, a gente tinha essa matriz. Cadê? Deixa eu voltar aqui. A gente tinha essa matriz aqui, tá certo? Né? E note que, para essa matriz aqui, a gente pegou esse lambda igual a menos 1, tá bom? E viu que há vários vetores nele. Por exemplo, se a gente pegar esse caso aqui e fizer o taquiel, tá? Igual a 1, não, perdão, igual a menos 1, que são os vetores que a gente vai ter aqui, associado a esse cara. Vai ter o 0, 1, a gente vai ter o 0, 2, a gente vai ter até o, deixa eu colocar aqui, 0P, né, que eu gosto do P de Paulo. Pronto. Então, todos esses vetores, note que eles são paralelos, eles estão, ó, na mesma reta suporte. Ó. Todos esses vetores estão associados a um mesmo autovalor. A mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado, que é aquele outro autovetor, acho que era 1 e 2, né? 1 e 2. A gente vai ter a mesma coisa aqui. A gente vai ter um conjunto, eu não lembro qual é o... Eita, Paulo. Eu não lembro qual é o autovalor, vocês vão descobrir aí. Mas todo mundo que for paralelo a esse 1 e 2, por exemplo, menos 1 e menos 2, né? Se for, sei lá, um P e um 2P, tá certo? Todos esses caras aqui vão pertencer a esse mesmo subconjunto, a esse mesmo autoespaço, e todos eles vão ter em comum o mesmo autovalor. Eu não lembro qual é, vocês vão descobrir. Joinha, né? Vamos embora. Opa. Então, ó, o que é que a gente tem de interessante? É que é o seguinte, a gente consegue obter qualquer vetor de um espaço vetorial por meio de uma combinação linear dos autovetores distintos de um operador linear, porque esses autovetores distintos formam a base de um dado operador. Então, a gente consegue construir, se você me der agora uma matriz, Paulo, toma essa matriz, me dá uma base, você consegue construir uma base para essa matriz, né, para o espaço associado a essa matriz, simplesmente calculando os autovetores dessa matriz, ok? Isso se dá porque autovetores distintos são linearmente independentes. Opa! E aí vem um teoremazinho. Autovetores associados a distintos autovalores de um operador linear são linearmente independentes. Lembra lá do caso, deixa eu escrever aqui de novo, a gente tinha aqueles dois vetores, né? Que era o 0 e o 1. Opa! E o outro era de que tipo? Era 1 e 2, né? 1 e 2. Esses caras aí claramente são linearmente independentes. Por quê? Eles não são paralelos. Beleza? Fácil de ver. Se fosse para o R3, ia ser porque ele não ia conseguir obter 1 a partir da combinação linear dos outros dois e assim sucessivamente. Tranquilo, gente? A gente está conseguindo andar devagarzinho. Vocês estão conseguindo pegar a ideia central. Tá joinha, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma tarefinha. A gente faz um exemplo aqui. Então, vamos lá. Então, ó, aqui tem algumas considerações. Eu vou deixar vocês lerem isso com calma. Então, ó, aqui a gente está mostrando que, para esse caso aqui, qualquer vetor não nulo vai ser um autovetor para essa transformação. Nesse caso aqui, ó, não vai existir autovetores, porque sempre, ó, nota que aqui, ó, vai ficar diferente, né? Quando você fizer aplicar o produto matricial num vetor desse tipo,
você vai ter um vetor desse tipo. E ele nunca vai ser igual, ó. Nunca vai ser paralelo. A mesma coisa aqui, ó, estou só colocando, invertendo. E para essa matriz, agora que ela não é uma matriz diagonal, veja que ela é diferente, a gente vai poder encontrar. E para esses casos, a gente tem dois, ó. Tem esse tipo de vetor, que é associado a esse, e tem esse outro vetor, tipo de vetor aqui, que é associado a esse aqui. Ou seja, quando você escolher um valor para x aqui, ó, você vai encontrar diferentes vetores. Para cada valor de x que você escolher, você encontra diferentes vetores. Mas todos esses vetores, que são autovetores dessa matriz, vão estar associados ao alto valor 1. Enquanto que, se você escolher um x para esse formato de vetor, que esses diferentes vetores serão paralelos, serão autovetores também dessa matriz, e neste caso serão associados ao alto valor lambda igual a 2. Ok? Sejam com calma, leiam isso aqui com calma, tá bom? E assim, isso não é só para essas bobagenzinhas que a gente está vendo aqui de operador linear, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Isso também pode ser usado em cálculo, tá? Então, ó, se você tiver cálculo diferencial, né, você tem aqui, por exemplo, o operador diferencial, a derivada, e você pode observar, por exemplo, né, que aquela... Esqueci o nome desse número. Euler, o número de Euler, né? Você sabe que o número de Euler, nesse formato, essa função aqui, né? Função exponencialzinha aqui, ela é um alto função do operador derivada. Porque quando você deriva aquela exponencial, dá ela mesmo. Não é? Você deriva, dá ela mesmo. Então, você tem aí uma autofunção. Tá bom? Enfim. Então, sintetizando o que a gente vem falando agora de autovetor, autovalor e base, é o seguinte, ó. Se a gente tiver um espaço vetorial U de dimensão n, dimensão finita n, essa transformação ela é um operador linear com n autovalores distintos. Assim, então, portanto, os autovetores de T, note que eles são distintos, diferentes, formam uma base para esse nosso espaço vetorial. Então, foi aquilo que eu tinha começado a falar um pouquinho antes. A gente, dada uma matriz, dada uma transformação linear e dado um espaço vetorial, a gente consegue construir uma base para essa matriz se nós tivermos todos os autovalores distintos. Por quê? Porque os autovetores associados a distintos autovalores são linearmente independentes. E para a gente ter uma base, precisa apenas de vetores linearmente independentes. Beleza? Aleluia. Vamos para o exemplo. Então, vejam só. Eu falei agora muita abobrinha, né? Como é que eu faço? Como é que isso se relaciona com aquilo e não sei o quê, não sei o quê. Mas, botando a mão na massa, o que é que acontece? Eita. Alexandre fez uma pergunta aqui, eu não vi, não. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, tá, gente? Antes de ir pro exemplo. Alexandre perguntou aqui na sala 1. Professor, no exemplo 2, já passou. Deixa eu voltar lá pro exemplo 2. Opa, eita. Aqui, né? No exemplo 2. Se a gente fizer y igual a menos y, poderia usar y igual a zero? Não. Porque se a gente faz isso, a gente está trabalhando com um vetor nulo. E tudo que a gente está construindo aqui exatamente não é válido para o vetor nulo. Por exemplo, se você observar essa daqui, para essa matriz, para essa matriz, para essa matriz, para essa matriz, o vetor nulo, que é o 0, 0, em tese, ele seria autovetor de todas. Porque quando você multiplica qualquer matriz pelo vetor nulo, vai dar o próprio vetor nulo. E você pode ter qualquer autovalor também. Por quê? Se você multiplicar 1 pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo. Se você multiplicar 2 pelo vetor nulo,
vai dar o vetor nulo. Se você multiplicar π pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo. Se você multiplicar 0 pelo vetor nulo, vai dar o vetor nulo. Então, o vetor nulo seria tudo e estaria associado a qualquer escalar, qualquer número, qualquer outro valor. E aí, enfim, foge totalmente dessas restrições, dessas coisas que a gente está tentando construir. Então, tudo que a gente está falando aqui é levando em consideração que o vetor nulo não está sendo considerado. Ele não entra nessa construção. Deixa eu só alertar vocês, porque acontece com uma frequência indesejada, certo? E muito recorrente, em prova, a galera no estresse, na agonia, na aflição de querer escrever qualquer coisa, a conta deu errado. Sei lá, o cara, enfim, deu uma conta errada. Aí o cara na aflição, rapaz, eu não posso deixar de responder isso daqui. Eu tenho que pelo menos achar um autovetor, pelo menos um. Deve ter uns 30, mas eu quero achar um. Aí o que é que o PEST faz? Adivinha o que é que o PEST faz, Alberes? Me diz aí. O que é que Aí o cara miserável bota o vetor nulo. O que é que eu faço? Me diga. O que é que eu faço com um PEST desse? Zerou a questão, pô. Eu devia zerar a prova desse miserável. Porque é a coisa basilar. É a coisa mais fundamental. Vetor nulo não é autovetor. Vetor nulo não pode ser considerado na jogada. É impossível. Não bote. Se aparecer... Olha, escuta o que eu estou lhe falando, que é promessa de brother, viu? Se você botar o vetor nulo, se você afirmar que o vetor nulo é um autovetor, eu zero a sua questão, independentemente do que você tiver escrito. A gente bota aquele erro conceitual. Vocês estão me escutando, né? Fique registrado. Vou escrever isso, inclusive, lá no mural, para você não cair nessa tentação. Nunca diga que o vetor nulo é um autovetor. Nunca, jamais. Beleza? Multiplica a... pois é, Túlio. Perfeito. Túlio está dizendo aqui, ó, que o resultado do cara botar o vetor nulo na prova, né, como autovetor, vai ser o produto vetorial da nota pelo vetor nulo, produto escalar, né, do cara pelo vetor nulo. Vai dar 2-0, 3-0, 4-0. Né? Então, gente, eu estou brincando assim, mas acontece, como eu falei, com uma frequência maior do que deveria. O pessoal realmente acaba colocando o vetor nulo como alto valor, perdão, como alto vetor, naquela agonia, né, naquela coisa. Tá? Então, não caiam nessa tentação. Beleza, vamos lá. Vamos para alguns exemplos. Então, o que a gente tem aqui? É pedido para que a gente verificar, se os autovetores das transformações abaixo formam ou não formam uma base, certo? Para os espaços vetoriais. Na letra A gente tem uma transformação do R2 para o R2, é um operador do R2 para o R2, cuja regra de associação é dada por essa expressão aqui. Joia? Vocês viram isso com o Maciel, que a gente pode transformar isso aqui num sisteminha, né? Certo? Tá aqui o sisteminha. E como a gente quer encontrar os autovetores, né? A gente quer fazer aquele T, U, igual a lambda, U. Gente, isso não é um M, tá? Isso é um U. Beleza? É U, não é M. Quem reclamar dizendo que isso aqui é um M, fica, professor, que caligrafia é feia, que não sei o quê. Quem reclamar, eu vou corrigir sua prova olhando a caligrafia de um jeito que se eu achar que o 1 é o I, eu boto. Então não reclame do meu U não, viu? Não reclame não. Então vê só, a gente está tentando escrever aqui, ó, esse sisteminha vai vir dessa expressão aqui, tá? Então, ó, eu quero fazer com que esse cara aqui seja lambda, esse cara aqui seja lambda, esse daqui. Ou seja, eu quero que menos 3x mais 4y seja igual
a lambda, lambda x, porque é a primeira componente. E quero que esse segundo cara aqui seja lambda y, que é a minha segunda componente, tá bom? Então, ó, menos 3x mais 4y vai ser igual a lambda x, tá aqui. E menos x mais 2y vai ser igual a lambda y, tá aqui embaixo. GG, né? Então, ó, coloquei aqui. Mexendo para lá, mexendo para cá, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente pode reescrever isso daqui dessa forma, né? Coloca o menos, perdão, coloca lambda x para cá, aí junta, né? Bota em evidência, papapá, pronto, chega nessa expressão aqui, de forma que aqui eu tenho zero. Colocando essas duas expressões na forma matricial, a gente tem isso, ó. Beleza? Que é o que eu tenho escrito aqui, ó. Os coeficientes, matriz de coeficientes, vetor de variáveis e aqui o vetor de termos independentes, ok? O mesmo eu estou fazendo aqui, ó. Matriz de coeficientes. Qual é o coeficiente aqui do x? É menos lambda mais 3. Qual é o coeficiente aqui do y? É 4. Qual é o coeficiente do x? Menos 1. Qual é o coeficiente do y? Menos lambda menos 2. Está aqui. Ok? Vetor de variáveis e aqui o 0, 0. Beleza? Então, tranquilo. Todo mundo sabe fazer isso desde o Jardim 1. A Jardim 1 não, professor. Desde o Infantil 1. Ó, para a gente resolver esse danado aqui, né, a gente pode fazer isso daqui, ó, né? Para a gente encontrar os autovalores. Eu quero saber quais são os valores que tornam isso aqui verdadeiro. Ou seja, eu quero encontrar os zeros aqui. Então, fazendo isso daqui, a gente tem, reescrevendo, a gente tem essa expressão, tá bom? E você pode notar que, reescrevendo isso daqui, nada mais é que o produto desses dois caras aqui, ó. Esse cara com esse cara, tá? Então, ó, tenho isso igual a 0. Beleza? Então, ó, eu vou ter aqui, ó, essa expressão. Presta atenção nessa expressão aqui. Tá certo? Eu tenho y só em função de y, tá? Só em função de y. Aí vem a pergunta. Quais são os possíveis valores? Note que aqui eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho lambda e tenho y. Quais são os possíveis valores que vão tornar essa sentença aqui que eu destaquei igual a 0? Óbvio, a primeira coisa que vai fazer com que esse cara seja igual a 0 é fazer y igual a 0. Só que se eu fizer y igual a 0, o que é que vai acontecer? Vetor nulo. Então, esquece o y igual a 0. A gente não quer encontrar com o y igual a 0. A gente quer encontrar isso daqui, ó. Então, descartando o y, ou colocando o y em evidência e desconsiderando que ele vai ser igual a 0, sei lá, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma expressão desse tipo aqui, ó. Certo? Vai ter um polinômio de grau 2, né? Vai ficar lambda quadrado, não sei o que. Vocês sabem fazer isso aqui, né? Só fazer aqui a chuveirinho. A gente chega nessa expressão. E aí a gente chega nessa equação de segundo grau, cuja variável é lambda, nossos autovalores. Então, resolvendo essa equação de segundo grau, a gente obtém os autovalores, certo? Obtém os autovalores, né, da nossa matriz de transformação. Estão eles aqui. Tranquilo, gente? Então, já sabem como é que a gente pode encontrar os autovalores, né? Isso é de boa. Agora vem a pergunta. Como eu faço para encontrar os meus autovetores? Como é que eu faço isso? Para a gente encontrar os autovetores, a gente simplesmente precisa fazer o quê? Precisa substituir os autovalores aqui, ó, nessa expressão. Ou nessa aqui mais embaixo, que é mais fácil, certo? Só é substituir. O primeiro que eu encontrei, ó, foi autovalor lambda igual a 1. Então, ó, substituir, certo? Substituir aqui, lambda igual a 1. Quando eu substituir, eu encontrei essa matriz e encontrei isso daqui, certo?
Aí eu vou ter um sisteminha, né? Menos 4x mais 4y igual a zero. Ou seja, menos 4x mais 4y igual a zero. E o de baixo vai ser proporcional, né? Não vou nem falar, tá bom? O de baixo é proporcional. Ou seja, menos 4x é igual a menos 4y, x é igual a y. Então, ó, se x é igual a y, os meus vetores eles têm que ter essa característica. A primeira componente tem que ser igual à segunda, a segunda tem que ser igual à primeira. Então, sempre que você pegar vetores desse formato aqui e multiplicar por essa matriz de transformação aqui, certo? Você vai obter um próprio vetor multiplicado aqui por menos 1. Beleza? Então, ó, esses aqui são o conjunto de autovetores, né, que estão associados ao lambda igual a 1. Agora, para o lambda igual a menos 2, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar o menos 2 e vou substituir, aqui, ó. Ou aqui, tanto faz, você escolhe. Fazendo isso, substituindo, né, eu encontro essa matriz e aí você observa o seguinte, ó, menos x mais 4y, para a letra bonita, vai ser igual a zero. Ou seja, você deduz daqui que x é igual a 4y, certo? X é igual a 4y. Então, todos os vetores que tiverem essa característica, a primeira componente vai ser 4 vezes a segunda, ou a segunda componente é 1/4 da primeira, tá? Todos esses vetores são autovetores desta matriz e todos eles estão associados ao alto valor lambda igual a menos 2. Beleza? Note que eu tenho distintos autovalores, eles são distintos, eles são diferentes. E você consegue perceber que esses caras aqui, ó, eles não são paralelos. Eles não são, proporcionais. Eles são linearmente independentes. Eita, eles formam uma base. A gente consegue, sim, construir uma base com os autovetores para este caso, para o item A. Beleza? E eu botei aqui, ó, só como um exemplo, tá? É uma base, é só um exemplo. Eu substituí aqui, ó, 1 em 1, mas podia ter colocado aqui 2 e 2, menos 3 e 3, menos 7 e 7, menos 7 e menos 7, enfim. E a mesma coisa aqui. Eu escolho, eu atribuo valores a x e a y aqui no final, tá? Eu atribuo e aí posso construir a minha base. Beleza? Esse aqui seria o nosso conjunto de solução, seria a forma dos autovetores e aqui uma base para esse espaço vetorial. GG, né? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, que eu não estou olhando o chat. João Gabriel Torreiro, me diga uma coisa, isso é Japa, é Chino ou é Coreia? E Felipe Romero, eles estão, ó, Felipe Romero e João estão conversando aqui em Xing Ling com a gente. Botaram uns caracteres aqui. Tá falando mal de mim, né? Tô ligado aí. Pois é. Estão falando, se liga, né? Mandarim, quem fala português é de Portugal. Quem fala no Brasil se fala brasileiro. E na China se fala o quê? Chinês, pô. Que é mandarim? Conversa. Vamos lá, né? Letra B de bola. Vamos ver esse segundo caso. Note que agora a gente tem o R3, tá? A gente vai fazer a mesma construção. Vamos embora. Eu explico essa figurinha lá no outro. Então, ó, fazendo a mesma coisa, né, escrevendo isso aqui como um sistema linear de equações. Aqui embaixo eu estou escrevendo na forma de matriz desse sistema. Aqui eu estou colocando em evidência, eu tenho esse sistema que eu coloquei em evidência, passei as coisas para cá. E aqui essa matriz representando esse sistema, tarará, tarará. Beleza, isso é fácil de fazer. R2, R3, R4, Rn. Só fica mais esforço, né? E a gente vai querer encontrar primeiro os autovalores, tá joia? Então, ó, como é que a gente encontra os autovalores? A gente pode
vocês vão poder observar, né, com calma, tem um teorema mais à frente que fala sobre isso, que escrevi errado. Os autovalores, gente, os autovalores podem ser obtidos pelo determinante, ó. Esse carinha que pela equação, na verdade, que inclui o determinante. Ou seja, se você pegar isso daqui, ó, né, que é o determinante, para esse caso, e igualar a zero, você encontra, né, os autovalores, ok? Que no nosso caso vai ser, como vocês podem observar aqui, vai ser lambda menos 3 ao quadrado vezes lambda mais 1 igual a zero. As raízes é exatamente 3 e menos 1, né? Tem algum esforço para entender isso? Ó, vai ser lambda menos 3 vezes... Eita, vou botar um espaçozinho aqui. Lambda mais 1 igual a zero. E aqui a gente vai ter o nosso 2, né? Eita, pau, que 2 bonito. Deixa eu botar aqui na maquininha de escrever mesmo, melhor. Opa, e aqui vai ser o 2, ok? Então, ó, vai ser lambda menos 3 ao quadrado, lambda mais 1. Simplesmente porque essa matriz é uma matriz triangular, não sei o que lá, né? A determinante dele vai ser o produto da diagonal. Pronto. Então, a gente tem isso daqui, ó. E as raízes, né? Os zeros na verdade, as raízes desse polinômio aqui vão ser exatamente 3 e menos 1. Esses são os nossos autovalores. Bem fácil, tá? Bem facilzinho. E como é que a gente encontra autovetores? É só substituir. Então, ó, primeiro, vou pegar o menos 1, tá? É um primeiro autovalor. Então, peguei esse cara, substituir aonde? Substituir aqui, ó, certo? Peguei o menos 1 e substituí aqui. Obtive isso. Resolvendo, encontrando os valores de x, y, z, eu percebo o seguinte, ó. Note aqui. Lembra lá que a gente fez quando estava estudando matrizes? Eu vou ter um 0, z igual a 0, ou seja, z pode assumir qualquer valor real, certo? Menos o 0. Aí, ó, o y vai ser dado em função de z e o x também vai ser dado em função de z. Então, aqui eu tenho 1 grau de liberdade, eu tenho uma variável livre, que é o z, e a variável y e x dada em função. Eu tenho esse tipo de vetor aqui, né, de uma única componente, certo? Isso aqui é a equação de uma reta. Joia? E aí você pode atribuir valores aqui a z. Eu atribuí 4, ó, z igual a 4, porque fica 4 menos 5 e 4. Fica bonitinho. Beleza? Joia. E para esse outro caso aqui, ó, lambda igual a menos 3, que foi a outra raiz que eu tinha encontrado. Fiz a substituição, não sei o que lá, 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 e coloquei. O que é que a gente observa? Nesse caso aqui, ó, o z, eu não posso fazer aquela mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, z menos 4z igual a zero, necessariamente para ser verdade, para que isso aqui seja verdadeiro, menos 4c igual a zero, a única possibilidade disso aqui ser verdade é z ser igual a zero. Joia? Concordam comigo, né? Se não concordar, não tem problema não, fica sem concordar. Mas aí, gente, se z necessariamente for igual a zero, aqui vai ser igual a zero, ó. Aqui, opa. Aqui vai ser... Aqui é igual a zero e aqui também é igual a zero. Ou seja, eu vou ter 0x igual a zero e vou ter 0y igual a zero. Eu posso escolher qualquer valor real para x, eu posso escolher qualquer valor real para y, que isso aqui vai ser verdade. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Z necessariamente é igual a zero, x e y podem assumir qualquer valor real. Então, eu vou ter vetores com esse formato. Opa! Eu vou ter vetores com esse formato aqui, ó. Note que aqui eu tenho 2 graus de liberdade. Eu posso escolher do jeito que eu quiser, tirando o zero, né, x e y. Se eu posso escolher do jeito que eu quiser, eu posso primeiro fazer x igual a 1 e y igual a 0, e depois posso fazer x igual a 0 e y igual a 1. Eu tenho 2 possibilidades.
para esse formato aqui, eu tenho dois tipos de vetores distintos. A única coisa que eu não posso fazer aqui é escolher x e y iguais a zero ao mesmo tempo. Então, ó, mesmo tendo uma expressão desse jeitinho aqui, que parece ser um único vetor, eu tenho duas classes de vetores aí. Eu tenho dois vetores. Eu tenho, na verdade, um plano e não uma reta. Deixa eu mostrar aqui antes de falar da base. Ó, eu tenho isso daqui, ó. Eu acho que está clarinho, né? Se vocês fizerem algum esforço, vocês vão ver. Mas aqui, ó, para esse azulzinho, eu tenho uma reta, que são todos os vetores que são paralelos a esse. E para esse laranjinha, eu tenho aqui, ó, tentar desenhar aqui, ó. Aqui tem um plano, tá certo? Tem um plano que, na verdade, são todos os vetores que podem ser obtidos a partir desses dois aqui, ó, certo? Então, ó, os autovetores, o conjunto de autovetores associados a lambda igual a 3, ao alto valor 3, formam um plano, certo? Tem diversos aqui. Então, qualquer combinação linear vai me dar esse carinha. E aí eu tenho a base também. Como eu estou falando do meu R3, cadê? Ó? Como eu estou falando do meu R3, eu tenho 3 vetores distintos, a minha dimensão é 3, e esses vetores, eles são linearmente independentes, eu formo uma base. Olha, aqui só tem 2, parece que só tem 2, mas é porque esse E2 pode ser destrinchado em 2 vetores distintos, beleza? LI. Lucas, eu não estou escutando o áudio, vice Lucas, aqui na sala 1, então eu acho melhor tu escrever. Ah, sim, ó. Professor, aonde você substituiu o lambda? Ah, tá. Aqui, ó, Lucas. Aqui, ó. Eu fiz lambda igual a menos 1, aí ficou menos 1, ó. Fica menos 1 menos 3, menos 4. Com menos 4. O mesmo vai acontecer aqui. Então, aqui fica 4, aqui fica 4. Eu estou fazendo para lambda igual a menos 1. E aqui fica menos 1 mais 1. Aqui fica 0. Então, fica 4, 4 e 0. 4, 4 e 0. Beleza? GG? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? A gente vai deixar para falar da diagonalização na próxima aula, mas se vocês quiserem olhar no Classroom, já tem esse materialzinho sobre diagonalização. Vocês podem olhar lá, tá bom? Fora isso, perguntem aí. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Perguntem aí, alguma dúvida? Vixe, Maria, não vou nem falar, estamos começando a resenha aqui. Eita, porra, para gostar de uma resenha, viu? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Alguém tem dúvida? É do item B, né? Opa, pronto, olha ela aqui. Pode, pode. Aí você só vai dizer, né? Deixa eu tirar aqui, ó. O que a gente tem? Porque, na verdade, como a gente só tem 2 autovalores, em tese, supondo, a gente só poderia encontrar 2 autovetores, né? Já que a gente só tem 2 autovalores, a gente só pode encontrar 2 autovetores. Joia? Então, isso é em tese, né? Não há hipótese. Mas, o que a gente percebeu? A gente percebeu que, para um mesmo alto valor, que é o lambda igual a menos 3, a gente, para esse cara, consegue encontrar 2 tipos de vetores diferentes, distintos, linearmente independentes. Por isso que a gente está usando esse, entre aspas, destrincha. Né? Na verdade, esse E2 não é um vetor, é uma classe de vetores. Né? Esse cara aqui representa 1. Esse cara é 1, representa
uma reta, esse cara E2 aqui representa um plano. Beleza? Então, a gente observa isso. Sabe uma coisa legal que a gente pode observar? Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo essa expressão aqui que a gente obteve? Que foi de onde a gente encontrou os autovalores. Olha para o expoente do lambda mais 1, que é associado a esse carinha aqui, ó, menos 1. Qual é o expoente dele? O grau, né? É 1. E ele só tem um autovetor possível. Olha para esse outro carinha aqui, ó, lambda menos 3. O expoente dele é 2. 2. Então, a gente conseguiu obter 2. Eu estou mostrando aqui, eu nem me liguei, nem me lembrei que minha câmera está desligada. Faz mais de hora que eu estou acenando aqui. E creio que vocês estão me vendo. E a câmera desligada. Mas tudo bem, né? É assim mesmo. Enfim, ó, esse cara aqui, ó, tem grau 2. E ele pode, deixa em negrito itálico, né? Em caps lock, ele pode, não significa que ele vai ter, ele pode ter até 2 autovetores distintos. E ele teve. Que legal. Esse cara ele teve. Beleza? Então, ó, essa expressãozinha aqui, esse polinômio aqui, diz muita coisa para a gente, certo? Esse polinômio aqui acaba tendo um nome bem bonitinho, certo? Eu vou falar para vocês agora, mas a gente vai estudar ele na próxima aula. Esse carinha aqui é o polinômio característico, certo? A partir dele, a gente vai construir as características dos autovalores, né? Da nossa matriz de transformação do nosso operador linear. Beleza? Olha aí, chegou 10h30. Mais alguma dúvida? Quando eu disser, meu querido, me diga quais são os autovetores. Quando eu disser quais são os autovetores, eu quero isso. Eu quero a regra de formação, eu quero a regra que me apresenta qualquer autovetor. Então, ó, encontre o autovetor. Aí você vai escrever isso, certo? Você escreve isso. Se eu disser para você, meu filho, me dê uma base. Eu quero a base. Aí você vai atribuir. Aí você me entrega isso. Se eu pedir o autovetor, você me entrega essas expressões que caracterizam qualquer vetor, certo? Se eu pedir a base, você me entrega isso daqui embaixo. Aí você pode fazer a atribuição. Joia? Opa! Você falou, você foi muito feliz. Só um negocinho ficou, um detalhe. Não é somando as bases. É aquela soma cartesiana, certo? Não é uma soma qualquer, porque você somar não vai dar. Né? Você vai ter que fazer uma combinação, você tem que fazer uma soma cartesiana. A soma cartesiana vai resultar exatamente como você está vendo aqui embaixo. A soma cartesiana vai pegar todos esses caras e todos esses caras. Aí você tem isso aqui. É como se você estivesse juntando, né? Não somando efetivamente, mas juntando os autovetores. Ok? Então, sim. Você consegue construir a base do espaço vetorial a partir desses autovetores, que são base não, né? Porque aí não é base, que são conjuntos geradores dos subespaços vetoriais. Beleza? Tem que lembrar, gente, é um conceito que
se a gente não for rigoroso, acaba saindo sem querer. Para ser base, não precisa ser apenas linearmente independente. Tem que ter a mesma dimensão. Então, se você tiver o R3, por exemplo, no E2 aqui, você não consegue uma base. E nem consegue uma base para o subespaço. Por quê? Porque subespaço não tem base. Subespaço tem conjunto gerador. Para ser base, se eu considero o R3, ele tem que ter 3 vetores LI. Eu não consigo construir uma base com 2 vetores para o R3, nem para um subconjunto do R3. Eu consigo um conjunto gerador, certo? Então, ó, muita gente teve esse problema lá na questão, na quarta questão, né? Que foi a questão bônus. Todo mundo conseguiu mostrar, e de maneira muito parecida, conseguiu mostrar que os vetores eram linearmente independentes, que aquele conjunto de vetores era linearmente independente. Aí já disse, é base. Eita, pô, mas tu não discutisse a quantidade de vetores. O meu espaço vetorial tinha 3 vetores, era o R3. Então, necessariamente, você tinha que dizer que a dimensão era 3 e que você tinha 3 autovetores linearmente independentes. Se você não fez isso, eu zerei sua questão, viu? Mas, Eliton, nosso querido professor, bondoso de coração, foi lá e só tirou 2 décimos. Fuleiragem, fiquei com raiva dele, mas... Então, quem não colocou a dimensão, perdeu 2 décimos lá da questão. Certo? Agradeço depois a Eliton aí, que mudou aí. Opa, Lucas falou alguma coisa. Foi osso... Ixi, não sei. Vou nem falar. Rapaz, esses cabas não tem juízo, não. Túlio perguntou uma coisa útil. Na base, o E1, na segunda coordenada, não seria... Vixe, pode ser. Vixe. Túlio, faz um favor pra gente, dá uma checada. Voltar o slide, volto. É esse aqui? O pessoal aqui na sala 1, tá? É esse, Lucas? Ixi, Maria. Travou aqui. Voltou? Voltou. Pronto. Ali no L, é um L, tá? Não é o I, não. L menos 3 ao quadrado. Não era para ter 2 raízes. Então, ela tem 2 raízes, pô. Mas elas não são diferentes. Elas são ela é a mesma, né? 3 e 3. Beleza? Pronto. Túlio falou de novo. Peraí, deixa eu ver. Túlio tá insistindo aqui. Na base do E1, deixa eu voltar lá para a base do E1. Na base do E1, na segunda componente, na segunda coordenada, perdão, não seria menos 5 sobre 16? Não, pô. Ó, a segunda componente é y, que é esse cara aqui, ó. Ah, aqui embaixo, né? Não, pô, vê. O que eu fiz aqui? Tu tá falando desse, eu acho que tá falando desse cara aqui. Como eu obtive esse, né? Eu atribuí z igual a 4. Então, ó, se z é igual a 4, então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar menos 5 quartos vezes 4. Então, 4 com 4 mata, fica menos 5. Tá certo, pô. Qualquer coisa tu faz aí, tira uma foto e manda lá no grupo. Beleza? Joia. Mais alguma pergunta? Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Lucas, quer falar ainda? Tá com a mão levantada. Lucas Andrade. Não, tá não. Muito bem, pessoal. Então, eu vou pedir paciência para vocês. Daqui a 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas de tarde, eu vou postar esse vídeo lá no YouTube. Se vocês quiserem conferir, confiram. Daqui a pouco eu gero, né, esse PDF aqui com esses rabiscos, tá bom? E posto lá no Classroom também. Ok? Então, obrigado, boa tarde aí, bom dia, boa noite a todo mundo. Valeu, deixa eu parar de gravar.